Olá, muito boa noite para você. Chega mais que o Rodada de Negócios está no ar. E olha só, me conta uma coisa, você é fã de uns bons drinks? Então fica comigo nesse sábado à noite, porque o programa de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. E também sobre a sofisticação da coquetelaria aqui no Brasil, sobre o crescimento desse mercado e muito mais. Porque o meu entrevistado de hoje é o Guilherme Martins, ele que é vice-presidente de marketing e inovação da Diageo, que tem sob seu guarda-chuva marcas muito conhecidas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff. Você com certeza conhece alguma delas, né? Ou muitas delas. Seja muito bem-vindo, Gui. Muito obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Olha, felizes estamos nós e hoje falando de um assunto que eu acho que é muito interessante de ver, o crescimento da coquetelaria no Brasil, né? Eu abri falando sobre isso e como também vem virando uma nova paixão do brasileiro. Como a gente vem aprendendo a consumir, a degustar melhor, né? Um bom drink. Não, essa foi de fato uma transformação, assim. Os últimos 10 anos foi um momento de muita mudança no comportamento do consumidor em relação ao álcool. E eu costumo dizer que isso não acontece do dia para a noite, isso não é um clique que alguém acordou um dia e falou, não, hoje eu quero beber diferente. Isso vem através de uma mudança muito intencional da indústria mesmo, de educar uma série de bares, uma série de estabelecimentos, trazendo os bartenders para o centro de tudo. A gente estava falando um pouquinho como foi importante o papel do bartender também nessa transformação. E até o consumidor começar a tomar gosto mesmo pelo coquetel, pelo drink. Tudo começou pelo gin tônica. O gin tônica foi um grande divisor de águas nessa indústria, onde a gente por muito tempo focou numa forma de apresentar o drink, né? Então teve aquela mudança daquela taça, que é uma taça que a gente chama de taça balão, que é uma taça que abre mais, deixa o coquetel, que explora um pouco mais os sentidos mesmo do consumidor, e ele sempre consumia com os olhos antes, porque foi um drink bonito, que passava naquela bandeja nos bares e todo mundo queria saber o que aquilo era. E depois veio o Moscow Mule, veio o Negroni, veio o Fitzgerald, e depois só isso avançou ao longo do tempo, causando uma transformação enorme na indústria aqui no Brasil. É verdade. Até a nossa própria caipirinha foi se reinventando nesse processo todo. Agora, é muito interessante de ver esse crescimento, Gui, e o papel de vocês que trabalham nessa área de marketing, porque é uma categoria extremamente regulamentada quando a gente fala de propaganda. E, por outro lado, vocês conseguiram, mesmo assim, fazer com que o drink, ele caísse no gosto popular, ele fosse mais difundido nas suas diversas maneiras aqui no Brasil. Como é que foi toda essa trajetória também, que é muito desafiadora? As redes sociais, elas foram muito importantes? Eu acho que tiveram vários fatores assim que ajudaram a gente a transformar isso. Primeiro, marca forte. Acho que você começou a falar um pouquinho das marcas da Diageo, mas o consumidor ele se relaciona com as marcas da mesma forma que ele se relaciona com pessoas. Então, o nosso portfólio, por ser um portfólio muito amplo, né, costumo falar que a gente tem uma combinação única. A gente tem o status do whisky, a versatilidade da vodka, o hype do gin, a conveniência dos produtos prontos para beber. Dificilmente uma indústria tem isso. O whisky, ele sempre representou para o consumidor essa coisa desse símbolo de poder, né? Por mais que a gente avançou muito na coquetelaria com whisky, o copo baixo e o whisky on the rocks, ele até hoje, né, que é o whisky com gelo, até hoje ele simboliza aquele serve de poder, né, de status. A caipirinha, como você falou, a vodka, depois que a gente começou a trazer tanto a caipirinha com cachaça, mas a caipivódica também, a caipirosca, também trouxe uma versatilidade para uma categoria e sempre foi muito concentrado na noite, nas baladas, e trouxe essa categoria para uma ocasião mais diurna, para uma ocasião mais do happy hour. Nenhum país do mundo tem essa diversidade de fruta como a gente tem aqui. Então, se você tomar uma caipirosca de caju ou uma caipirosca de frutas vermelhas, agora na Copa, por exemplo, a gente está ativando, né, por ser a primeira vez que a gente está apoiando a FIFA, a gente entrou com o Smirnoff fazendo 48 receitas de caipirosca, uma receita inspirada em cada país participante do torneio. Isso dá para os bares, para o consumidor, uma versatilidade imensa de explorar novos sabores.
O gin sempre foi aquela coisa da tendência. O que tem de mais novo? E a gente sabe que a gente tem um monte de amigo e um monte de gente por aí que quer ser aquela pessoa que conhece pela primeira vez. Começou com gin tônica, passou pelo Negroni, hoje tem o Fitzgerald, que é um dos coquetéis mais consumidos aqui no Brasil, nos principais bares ao redor do mundo. E aí depois teve o boom dos produtos prontos para beber. O boom que para a gente não é tão recente. Nós lançamos Smirnoff Ice em 1999. Então foi a primeira marca de bebidas alcoólicas destiladas a lançar um produto pronto para beber. Depois tiveram vários outros produtos e hoje é a categoria de toda a categoria de álcool que mais cresce no Brasil. Então, essa diversidade de portfólio faz com que a gente consiga atender diversos tipos de consumidor e diversas motivações. E aí, claro que as redes sociais e o próprio bar, a gente fala lá na Diageo que a gente tem dois grandes motores para democratizar essa categoria. Uma que a gente é uma indústria de vida real. A gente quer convidar as pessoas a socializarem. Não importa se elas estão no bar de um happy hour depois da faculdade, ou se elas estão num grande festival de música, ou se elas estão num restaurante celebrando algo especial. A gente quer que as pessoas estejam ali convivendo no mundo real, socializando. Sim. E as redes sociais, elas servem para a gente ampliar essa versatilidade, esse monte de sabores que a gente tem com as nossas categorias. Então, é um mix de convite mesmo com as nossas marcas fortes, através dos nossos drinks, mas convidando as pessoas para o mundo real para viver o aqui e agora. E falando em aqui e agora, outro hábito que eu vejo que também cresceu muito de consumo, né, é você preparar o seu próprio drink em casa. Aí eu acho que também as bebidas prontas, eu acho aquelas misturas, né, para você colocar ou com gin ou com a vodka, você mesmo preparar o seu drink em casa, é super legal e vocês lançaram vários tipos e sabores. E eu acho muito interessante, porque a gente via o consumo em casa muito relacionado a outras bebidas, né? O brasileiro é muito cervejeiro, por exemplo, né? Ou o vinho, que é mais fácil, mais prático, são bebidas que você abre, estão prontas. Mas agora a gente vê as pessoas querendo em casa receber e preparar o seu drink. Também é um aumento significativo aí, né? E essa é a jornada que passa o consumidor. Primeiro ele vai para fora de casa, ele experimenta uma bebida que ele não tinha tomado antes, ele passa a gostar dessa bebida, depois ele quer levar esse hábito para casa. Então isso passa sim pelos produtos prontos para beber, que a gente tem o Smirnoff Ice, mas a gente também tem o Gin Tônica de Tanqueray pronto para beber. Nós somos o primeiro mercado do mundo a lançar um Johnnie Walker na latinha, num drink pronto também para o consumidor beber, mas ele também quer ter esse ritual, né, com a sua coqueteleira, com o gelo. Hoje você pode receber em casa aqueles gelões bonitos, que já estão entregando em casa, aquele gelo quadrado, o gelo na bola, né, para você também, para o consumidor também fazer esses coquetéis dentro de casa. E o legal é ver que os bares, né, as cristaleiras, né, os armários das pessoas dentro de casa vêm se transformando, porque hoje as pessoas querem ter copos de gin, taças de gin, copos baixos para fazer um Negroni, um Fitzgerald. Então você tem essa foi uma indústria que se transformou até na forma mesmo de se misturar. Você vai para o supermercado hoje, se você vai para a gôndola de águas tônicas, foi uma gôndola que se transformou, né? Hoje você acha água tônica de todos os formatos, água tônica de todos os sabores, água tônica premium que vem na garrafinha, você acha esse segmento dos gelos, o segmento dos copos que também mudou. Isso de fato é qualificar o consumo, mas ao mesmo tempo aproximar essas categorias dos consumidores para que eles não tenham nenhum medo de fazer em casa e de experimentar um pouco e também serem os próprios bartenders, né? Isso aconteceu muito com a gastronomia. A gastronomia, ela surgiu num negócio que era tão sofisticado que chegava a ser um pouco distante das pessoas. Mas depois que ela começa a democratizar, entrar nos grandes programas de televisão e a massificar, todo mundo se acha um chefe algum momento na semana. Seja aquele risoto que você vai fazer ou aquela carne que você vai fazer. E a coquetelaria, ela passa por essa mesma transformação, de criar essa aspiração, esse desejo, mas agora a gente quebra essa barreira e as pessoas começam a fazer mais em casa também. Agora, Gui, queria falar sobre você, que é um cara que eu conheço há algum tempinho já e conheço a marca Diageo há bastante tempo, antes da sua chegada. E é muito interessante ver a evolução da marca, tá? Agora, de verdade, eu te falando isso, porque eu já fiz várias matérias com Diageo, já cobri várias coisas, já fui para fora do Brasil para conhecer algumas marcas premiums de vocês. Enfim, já tive uma relação longeva com Diageo em vários períodos dela aqui no Brasil. Só que é muito interessante ver a
evolução da marca Diageo. Tá? A gente está falando de marcas fortíssimas, como Johnnie Walker, Smirnoff ou Tanqueray, que são muito conhecidas e pioca do grande público, mas, por outro lado, Diageo não era uma marca conhecida. Eu mesma passei a conhecer pela profissão. Falei, Diageo, é da Diageo, Johnnie Walker, sabe? Ciroc, nossa, eu não sabia. Então, é muito interessante ver também que existe um trabalho institucional para além dos produtos da Diageo, que você vem fazendo muito forte no Brasil, né? E esse trabalho institucional, ele começou primeiro com o trade, e depois essa complementação de portfólio, porque Verdade. quando a gente começa a mostrar tanto para o consumidor, para o trade, nessa transformação que a gente, né, vou fazer 10 anos de Diageo esse ano. E é muito lindo ver essa trajetória. Quando eu entrei na Diageo, a cultura de drinks ela não existia no Brasil. Né? Ela vem acontecer e a escalar nesse nível que a gente está vendo por uma intencionalidade muito grande da indústria. Verdade. Passando desde uma educação do trade, depois indo para o consumidor. E a gente vê que o hábito do brasileiro, ele sempre foi um hábito que faltava construir repertório. Né? O consumidor de uísque, ele era sempre um consumidor de uísque e depois de outras bebidas. O consumidor de gin e depois de outras bebidas, mas nunca entre si. E aí a gente queria mostrar, né, que você que é um bebedor de Negroni hoje, você pode tomar um penicilin amanhã, você pode tomar uma caipirosca num dia mais quente, onde você estiver à tarde. Então, construir essa marca como Diageo, mostrando que a gente tem essa complementariedade de portfólio, também foi importante para a gente seguir construindo o repertório. Então, a nossa grande estratégia agora, a gente avançou muito com as categorias individualmente, mas agora a gente quer construir esse repertório do consumidor, porque pensa a gente mesmo, né? Às vezes a gente está nesse dia que a gente quer tomar um Fitz, mas a gente quer tomar um outro drink também. Sim. Então, essa construção corporativa foi importante para mostrar que um dos portfólios mais completos em relação a bases de líquido que a gente tem e a força de marca era o nosso. Então, isso a gente começa a ver isso numa escala maior, num impacto maior agora, através das nossas marcas. Nossas marcas vão ser sempre maiores do que a Diageo, a gente quer isso, mas a gente quer que o consumidor comece a entender o complemento e a soma dessas marcas como algo ainda muito mais potente. Vocês estão presentes também em vários eventos importantes, né? Vocês estiveram muito massivamente no Carnaval Carioca, por exemplo, né? Ali presentes com um camarote incrível na Sapucaí. Enfim, tiveram um pré-carnaval também no Copa, não foi isso? Maravilhoso, eu acompanhei pelas redes sociais. E eu fico pensando, eu falo como é importante esse tipo de conexão, porque hoje, né, Gui, a gente sabe que muito mais do que você experienciar ou experimentar um produto, tem muito lado de você se sentir parte daquele movimento. É meio que você formar, mais do que um consumidor, um cara que se sinta parte daquela cultura. Né? E eu acho que os eventos, eles agregam muito nesse contexto também. Fala um pouco de como vocês também têm olhado mais para esse setor, né, de grandes eventos. Vocês também estiveram com as marcas de vocês em grandes festivais de música. Conta pra gente um pouco qual é essa relação e o que vocês têm de resultado a partir dos eventos. A gente sabe que os territórios culturais, primeiro, eles geram muito mais conexão com as pessoas e eles ajudam a formar espaços de posicionamento das nossas marcas. Então, vou dar um exemplo de uísque, né? O uísque é uma das categorias mais desenvolvidas aqui no Brasil, uma das maiores em representação, né, do nosso negócio. O Brasil é o segundo maior mercado de uísque, de Scotch whisky do mundo, então a gente é muito importante em uísque. Isso só aconteceu porque a gente conseguiu fazer um portfólio de marcas. Né? E essa, por exemplo, quando a gente fala de território de música, todas as marcas, eu acho que várias indústrias querem entrar um pouco dentro desse território, mas de fato a gente consegue agregar ali no momento de celebração, obviamente com muita responsabilidade, mas a gente agrega um valor para as pessoas que estão celebrando. Então a gente tem, por exemplo, o Johnnie Walker, que é uma marca que fala de progresso, que é uma marca internacional, que entra muito dentro dessa cultura pop, e aí Johnnie Walker entra mais dentro desse lugar. Aí a gente tem o Old Park, que é o whisky 12 anos mais vendido do Brasil. Ele foi uma bebida que foi abraçada em todas as festas de São João e também nos rodeios do sertanejo. E aí ele entra um pouco dentro desse outro território. Depois a gente viu White Horse. White Horse é uma marca como a gente chama, né, de um whisky escocês, mas que a gente começou a ver ela aparecer em algumas músicas de funk e as pessoas falando do cavalo branco.
E aí a gente viu que o uísque acabou entrando num território de funk e de trap muito pelo consumidor mesmo. Ele abraçou o cavalo branco, começou a tomar esse uísque num copão, com aquele gelo, um gelão, que é um gelo saborizado. A gente viu, bom, agora a gente tem 3 marcas que entraram dentro desse território da música, mas cada uma bem delimitada no seu território e que simboliza esse valor para o consumidor, né? De novo, uma marca mais de progresso, uma marca que fala mais de raiz e uma marca que quebrou os códigos e entrou num outro lugar, sendo abraçada por essa cultura mais urbana, mais periférica do Brasil. Quando a gente vai para a Tanqueray, por exemplo, quando a gente fala de tendência, o território que mais lida com tendência é o território da moda. Então, a gente abraçou esse território da moda. Até no carnaval, como a gente quis ativar a Tanqueray no carnaval, foi de fato trazendo esse DNA da moda, né, de uma forma muito potente. Tanto é que a gente teve como embaixadora a Sarah Jessica Parker, ela estava com a sua série em Just Like That, que era uma cena de moda e ela muito central, um ícone da moda, fashion, e a gente falou, como que a gente vai ativar dentro disso? Então, ao invés da gente comunicar um conteúdo, a gente criou um vestido para ela, com a Isabela Capeto, para ela vestir. A campanha era justamente para a gente chamou dos 300 nãos, né? A história por trás da marca é que o nosso fundador, Charles Tanqueray, falou não 300 vezes para as fórmulas de gin até ele achar o gin perfeito. E aí a gente chegou dentro desse posicionamento que os nãos que a gente dá, eles também revelam o sucesso e quem a gente é. E aí, ao invés da gente fazer esse discurso, ela contar esse discurso, a gente escreveu os nãos dela no vestido, colocou ela no baile da Arara, no Carnaval do Rio. A gente parou a internet, né? E a gente trouxe esse The No Dress, o vestido dos nãos, que falavam dessas mensagens da marca. E aquele vestido começou a virar uma peça de mídia. E a gente conseguiu ter uma super amplificação. Quando a gente vai para Smirnoff, Smirnoff é uma marca internacional. Né? É a maior marca de vodka do mundo, mas todo brasileiro vê como a vodka brasileira, né? Se você vai no bar, e aí o garçom pergunta, você quer uma vodka nacional ou uma vodka importada? Aí você vê a vodka nacional e a vodka Smirnoff. Né? Que foi essa marca que abraçou, de fato, o brasileiro, a gente que transformou a caipirinha nessa caipirosca. A caipirosca, diferente da caipirinha, por ter com vodka, ela deixa o sabor da fruta saltar mais. Então, você tem esse sabor mais presente das frutas. Então, abraça esse momento de conexão mais brasileiro. Então, eu digo assim que as nossas marcas foram construídas através da cultura. As marcas, elas têm um equity, um valor de marca para o brasileiro diferente do que a gente vê ao redor do mundo. Keep Walking significa algo muito importante para o brasileiro. É verdade. Significa quase um símbolo de resiliência, de otimismo, de nunca desistir, de saber caminhar, que nada mais é do que ser brasileiro, né? Exato. O gringo vem tentar entender o porquê que essa marca ressoa tanto, porque a gente é isso. Então, construir as nossas marcas na cultura, sejam elas nos territórios culturais ou nos valores das pessoas, foi o que fez o nosso portfólio ser tão bem sucedido aqui no Brasil. Rodada de Negócios está de volta e olha, nesse sábado à noite, estamos falando de um assunto que tem tudo a ver, viu? Drinks, minha gente. E aí, você é fã? Conta pra gente, aliás, nas nossas redes sociais, qual o seu drink favorito, hein? Porque meu entrevistado hoje é o Guilherme Martins, ele que é vice-presidente de marketing e inovação da Diageo, essa marca que tem sob seu guarda-chuva aí outras marcas tão conhecidas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Ipioca e tantas outras. Bom, Gui, a gente falou sobre vários assuntos no nosso bloco anterior. Falamos como o consumidor brasileiro, né, vem mudando o seu hábito de consumir drinks e o porquê de toda essa trajetória ter mudado, né, desse hábito de consumo. E aí eu queria trazer um ponto que eu acho que é muito relevante, que são as redes sociais e os seus influenciadores, né? Como é que vocês escolhem as pessoas que vão, de certa maneira, divulgar essa marca, que vão fazer parte da cultura dessas marcas, porque a gente falou até fechamos o bloco anterior falando sobre isso, né? Como as marcas de bebida, elas têm tudo a ver com cultura, né? Elas estão muito entrelaçadas, né? A gente escolhe, primeiro que a gente tem os territórios de marca muito bem definidos. E aí, tendo essa relação
com territórios culturais, onde o consumidor tem essa intersecção mais forte, fica mais fácil a gente trazer, né, os nossos embaixadores ou os nossos influenciadores. Né? Falei muito sobre Old Par, por ser essa marca dessa cultura que é mais ligado à raiz, que é mais ligado às tradições, e o sertanejo sendo um grande pano de fundo. A gente fez parcerias muito importantes ao longo dos anos dentro desse território. Johnnie Walker, uma marca mais internacional. Agora a gente apresentou a Sabrina Carpenter como a nossa embaixadora global, e ela teve um boom mesmo dentro da cena da música, não só pelo que ela representa na cena internacional, mas pela conexão com o jovem adulto também, para a gente trazer essa galera também para essa marca que é tão importante. Ao mesmo tempo com o Tanker, como eu falei, no território da moda, a gente vai lá e escolhe a Sarah Jessica Parker. Então, essa estratégia e esse aprofundamento no posicionamento das marcas e nos territórios que elas ocupam fazem esse trabalho de influência ficar muito fácil, né? Onde a gente consegue achar nomes que compartilham dos mesmos valores, compartilham dos mesmos territórios e trazem autenticidade para as marcas. E aí fazem com que cada marca tenha o seu território. E eu vou te falar que essa galera gosta de trabalhar com as nossas marcas também. Né? Porque é muito interessante quando a gente vê esse horizonte não só de eventos e festivais, mas também de influenciadores que ajudam a posicionar as nossas marcas, mas também as nossas marcas ajudando a posicionar quem eles querem construir como marcas pessoais, assim. Sim. Então, eu acho que eles começam a fazer, eu vejo muita agência agora fazendo o mesmo trabalho de estratégia que a gente faz, né? Se a nossa marca fosse uma marca de roupa, o que ela seria? Se ela fosse um carro, o que ela seria? Para a gente construir esses mundos de marca, os influenciadores também fazendo isso e eles vindo nos procurar, querendo ser parceiro das nossas marcas também, agregando valor para as pessoas que eles vêm criando ao longo do tempo. Sem dúvida. E tem uma outra galera que, enfim, tá aí, que são os novos consumidores, que é esse jovem adulto, a gente diria a Jay-Z, né, a geração Z, que é uma geração completamente diferente da nossa, que é a geração Millennium, X, né, que veio antes. E aí, eles têm hábitos de consumo e hábitos, eu acho, de rotina de vida diferentes da nossa geração. Até pelo consumo digital, a gente nasceu numa era analógica, eles já nascem numa era digital, né? Então, como é que você... Quem é esse público da Diageo e como vocês procuram e buscam conversar com essa galera que consome menos álcool do que a nossa geração e é mais preocupada com a saúde em si, assim? A gente foi entender bastante desse consumidor, até porque tem muito ruído, né, sobre a relação desse consumidor com as marcas e essa relação desse consumidor com o mercado de bebida. Antes de falar de bebida, a gente foi entender um pouco o que estava ditando mesmo com essa geração. E a gente entendeu que é uma geração que vem buscando mais equilíbrio de uma forma geral. Né? Seja em balancear melhor a sua relação com o trabalho, seja em balancear melhor a sua relação com as amizades e com as pessoas que estão perto deles, seja um balanço melhor com várias categorias de produto. Apesar da gente ver que rola um não equilíbrio em alguns lugares, como por exemplo o uso da tecnologia. Né? Então a gente entende que apesar de buscar esse equilíbrio, de ser uma geração que verbaliza muito ter esse equilíbrio, para algumas categorias eles conseguem, né, realizar mais esse equilíbrio do que para outras. Quando a gente entra na nossa categoria, a gente vê que é um consumidor que consegue executar bastante esse equilíbrio, bastante essa busca por balanço, o que é muito positivo para a gente. Muito bom. Né? Quando eu penso, né, na longevidade do mercado de álcool, a gente que trabalha com essas marcas, a gente está aqui, a gente tem marcas de mais de 200 anos. E a gente está aqui pelos próximos 200 anos e não pelos próximos 5 anos. Para isso, a gente precisa que o consumidor tenha uma relação moderada com o álcool. E isso faz parte central da nossa estratégia. Então, o que a gente vê hoje, isso não é uma sorte, uma coisa do acaso. Isso vem muito de um trabalho intenso da nossa indústria de fazer com que o consumidor tenha uma relação com o álcool mais intencional e que ele pense mais naquilo que ele quer consumir. O pico da coquetelaria nada mais é do que o resultado disso. Não é sobre o volume, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade daquilo que eu vou beber. E por isso que um drink muito bem feito, com uma história por trás, ele entra tão bem dentro disso.
Então, a gente vê um consumidor que busca esse equilíbrio, tanto é que os números mostram para a gente que nos últimos 5 anos tiveram 20% mais de novos bebedores dentro da categoria de álcool, mas que com um número de drinks por ocasião menor. Então, tem mais pessoas entrando, mas quando eles decidem sair ou quando eles decidem beber, eles tomam uma quantidade menor e de um valor um pouco maior. Então, o que mostra uma premiumização também dentro desse contexto. O que para a gente é perfeito, Exato. Tudo aquilo que a gente Eles sempre já quis ter. vêm meio treinados, educados para beber. Exato. Né? Que a gente não... Outras gerações não tinham essa clareza e essa educação tão grande. Apesar de que eu venho me desafiando e desafiando os meus colegas também dentro do marketing, como hoje eu consigo ver que o impacto no comportamento do consumidor foi tão positivo quando a indústria abraça o comportamento moderado como algo central nas estratégias. Exato. E aí eu vejo como todas as indústrias podem trazer a moderação para tudo que eles fazem, né? A beleza pode, né? A beleza também exagerada, o uso, né? Eu sempre dou esse exemplo, uma vez que eu vi a minha filha de 4 anos saindo do banheiro com um kitzinho de skincare que ela ganhou. Não é legal. Não. Né? Então, você tem moderação ali também. Né? O uso de tela também tem que ser mais moderado, a tecnologia. Então, eu acho que esse contexto de moderação na forma como a gente constrói marca não deveria ser exclusivamente no mercado de álcool. Eu acho que várias indústrias têm que abraçar, e isso não pode ser uma frasezinha no final de uma propaganda. Isso tem que ser na forma como você constrói as suas marcas, na forma como você treina as pessoas que estão entre você e o seu consumidor, na forma como você deixa isso muito mais cool. Né? A gente deixou o hábito de moderar mais glamouroso, mais legal. Sim. Hoje é cafona se você não modera, se você exagera. Até porque hoje tem redes sociais, né, Gui? Alguém te filma aí, ó, e já era, né? Então, e eu acho que tem esse ponto também. Mas eu acho que essa galera não faz só por isso. Faz porque é legal hoje eu ter controle daquilo, daquela ocasião. Então, eu acho que a nossa indústria é um grande exemplo de como a moderação agrega valor, ajuda a mudar comportamento e como isso pode ajudar toda uma indústria mesmo, de todas as indústrias, a trazerem mais moderação para as pessoas. Num momento que a gente é tão bombardeado, de tudo, né? Das redes sociais, de mensagem. Se a gente consegue moderar em tudo que a gente fala, nós vamos ter um consumo mais intencional. E eu acho que esse, para mim, é um mantra que agora eu estou levando para todas as indústrias. E se alguém quiser entender um pouco mais como a gente fez isso em álcool, a gente pode contar cada vez mais esse case, porque todas as indústrias podem trazer moderação para o centro das suas marcas. Quero te agradecer demais pela presença. Olha, fiquei aqui cheia de perguntas para te fazer. Então, fica o meu convite a você voltar. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais a falar. Afinal de contas, eu vejo e bato palmas, aplaudo, porque vocês não param. Toda hora é uma coisa nova, toda hora tem campanha boa no ar. Muito obrigada aí por todo esse projeto que vocês vêm trazendo, implementando no Brasil. Bruna, eu que agradeço. Eu fico super feliz de estar aqui. E eu tenho certeza que daqui a um tempinho a gente tem mais coisa boa para a gente conversar aqui junto. Sem dúvidas, querido. Obrigada. Obrigado. Bom, e obrigada a você aí que ficou com a gente em mais um sábado, marcando presença no nosso Rodada de Negócios, que hoje, né, foi uma delícia. Espero que você termine a sua noite aí, se quiser, com um bom drink, mas daquele jeitinho, hein, gente? Sempre com moderação. Agora você fica com os bastidores do crime. Eu te vejo sábado que vem. Até lá.